Boa noite, terceirão. Bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Eu sou a professora Luanda e aqui ao meu lado a participação, muito bem-vinda, da professora Jennifer. Boa noite. Boa noite, Luanda. É sempre um prazer imenso participar, mediar essas aulas com o terceiro ano, com esses estudantes aí que estão pensando tanto em seus projetos de vida, a relação aí com esse ciclo que está se aproximando o fim dele, para entrar em outros desafios. Também saúdo todos os colegas da rede que estão aí amplificando essas vozes sobre essa perspectiva do projeto de vida. É um prazer, Luanda. Prazer é todo meu. Vamos começar a nossa aula, então. Observem aí o tema na tela. Como ver o mundo com outros olhos, parte 2. A gente falou sobre a parte 1 na aula do dia 14 de abril, e como sobrou muitos slides do nosso PPT, a gente acabou acrescentando outras informações, e fazendo a parte 2. Então, observem aí qual é o objetivo da nossa aula e as competências envolvidas. O objetivo é conhecer histórias de jovens que mudaram ou que estão mudando a própria vida e o mundo. E as competências são determinação, curiosidade para aprender e foco. Então, observem aí a nossa página na internet, para vocês compartilharem os trabalhos dos alunos, as tarefas. Se algum aluno quiser participar, mesmo que seja remotamente, das nossas aulas, pode nos procurar aí por essa página no Instagram, ou mesmo os professores. Eu sei que os professores têm desenvolvido muitos projetos com os alunos, têm juntado o projeto de vida com educação física, que a gente viu na aula da semana passada, com arte, com literatura, com sociologia, geografia política, enfim, se quiser compartilhar com a gente, será muito bem-vindo. E para a gente começar a nossa aula, já que a gente vai falar de jovens protagonistas, já que um dos pilares, um dos princípios da BNCC é o protagonismo, aquela ideia do aluno participar da aula, produzir, construir o próprio conhecimento com o professor, a gente já começa, para início de conversa, com a pergunta. Observem aí na tela, diz lá. Hoje começaremos a aula com a seguinte reflexão. O que é protagonismo social? 2 minutinhos e a gente já volta. Gente, as respostas foram fantásticas.
traduziram o protagonismo social dentro de uma perspectiva de atuação, de envolvimento, de iniciativa, de transformação social, né? Então, trouxeram esses elementos da ação e da construção da responsabilidade dos indivíduos, né? Dos estudantes, dos jovens, serem responsáveis pelo seu conhecimento, pela construção e a partir da atividade, da ação, né? A transformação a partir do envolvimento com diferentes grupos sociais. Né? Então, muito interessante, né, Luanda? Ilumina muito esse caminho sobre a ação protagonista. Exatamente, é o que você vem trabalhando com o Grêmio, né? A Jennifer faz lives, que dia que é? Toda sexta-feira, às 13 horas, tem as lives do Grêmio, que é para colocar em destaque, né? Colocar ali dentro da centralidade também do centro de mídias, do processo educacional que acontece na escola, a atuação do jovem protagonista. Então, as lives estão acontecendo toda sexta-feira em todos os canais do ensino fundamental, do ensino médio. Tem muitos estudantes, professores participando, às 13 horas. Muito bem, é importante a gente frisar que esse protagonismo, ele não passa só pelo discurso, né, pela palavra, ele tem que partir para a ação também. Então, é importante a gente colocar essas questões para que o aluno adquira o senso crítico e perceba que as condições materiais não são determinadas. E quando a gente fala aqui de questões materiais, a gente pode falar de questões de classe, de gênero, de raça, né? Esses fatores que muitas vezes determinam e acabam circulando, limitando aquilo que eu quero, seja no sentido individual ou coletivo, a gente pode trabalhar no protagonismo, até para falar que essas condições, né, socioeconômicas, a gente pode traduzir por materiais, elas não são naturais, elas não são determinadas, né, e a gente pode refazê-las, reconstruí-las e reformulá-las, debatendo sobre o protagonismo. Mas não só no debate do discurso, partir para a ação também, e o Grêmio, como a professora falou, é essencial para que isso aconteça. Então, observem agora, vou falar para vocês sobre um vídeo que a gente já vai passar. Vejam aí na tela. No Dia da Juventude, o chefe da ONU defende educação para o pensamento crítico. Em mensagem para o 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alerta para a crise de aprendizado nas escolas, onde meninos e meninas nem sempre recebem o apoio necessário para desenvolver o pensamento crítico e se aprimorar, né? Se aprimorar como ser humano, como pessoa, né? Então, é importante a gente sempre falar, já que o projeto de vida é um exercício de autorreflexão sobre si mesmo e sobre o mundo, é importante que o aluno tenha esse pensamento crítico. A gente vai assistir o vídeo e a gente já volta para comentá-lo. International Youth Day is 20 years old. This year, Youth Day highlights the theme of transforming education to make it more inclusive, accessible and relevant to today's world. We are facing a learning crisis. Too often, schools are not equipping young people with the skills they need to navigate the technological revolution. Students need not just to learn, but to learn how to learn. Education today should combine knowledge, life skills and critical thinking. It should include information on sustainability and climate change, and it should advance gender equality, human rights and a culture of peace. All these elements are included in Youth 2030, the United Nations strategy to increase our engagement with young people and support them in realizing their rights. Today, we celebrate the young people youth-led organizations, governments and others who are working to transform education and uplift young people everywhere. Nós temos uma máxima, né, que ninguém melhor do que o próprio estudante para saber as melhorias que precisam ser realizadas dentro do seu processo de construção de conhecimento. Então, esse vídeo, né, essa reflexão da ONU, coloca ali essa dimensão de que o mundo muda,
né? A educação, ela precisa de uma atualização. Nós vivemos o centro de mídias como um reflexo sobre as transformações tecnológicas e o estudante estar ali o tempo inteiro se adaptando às suas novas realidades e construindo e se ampliando enquanto indivíduo e enquanto estudante. Então, é importante a gente lembrar que o estudante, ele o tempo inteiro, ele está em relação, um processo de aprendizado dentro do seu espaço familiar, na relação com seus amigos, nas redes sociais, na produção, na pesquisa, na curiosidade sobre os seus objetos de interesse. A escola é um desses espaços de aprendizado, de transformação e de protagonismo do estudante, porque o estudante está na vida, está aí diante dessas contradições, as contradições materiais, as contradições de gênero, as questões raciais, está vivendo na pele todos os dias. Então, quando a gente dá espaço para o estudante na escola, ele refletir e agir para transformar e melhorar o ambiente, como o Grêmio faz, os professores, as escolas, eles incentivam cada vez mais essa temática de que o estudante, ele é objeto de entendimento, de compreensão e também é sujeito transformador. Então, ele o tempo inteiro está aí ativo dentro da sociedade, conhecendo, entendendo esse mundo e transformando ao mesmo tempo. Exatamente. A gente traz bastante vídeos, né, depoimentos, principalmente da ONU. O professor e o aluno sabem que a gente tem as limitações dos direitos autorais, mas nada impede depois do professor procurar um outro vídeo que explore essa questão do protagonismo, né? E vocês já perceberam que a gente sempre traz muitas referências estrangeiras, né? Já que a ONU usa referências, e já que o tema é o protagonismo juvenil, né? O jovem protagonista, jovens do mundo todo, mas a gente selecionou alguns jovens protagonistas aqui no Brasil, e eu sei que na escola tem vários. Então, observem aí na tela. Hoje iremos conhecer alguns jovens que, ao fazerem escolhas responsáveis, mesmo encarando algumas dificuldades, mudaram a sua própria história e a de outras pessoas, né? É importante a gente sempre mostrar para o jovem algumas referências. Então, a gente trouxe algumas. J. Marques. Então, ele é morador da Cidade de Deus, que fica lá no Rio de Janeiro. Ele é professor engajado na luta contra a Covid-19 na sua comunidade. A gente sabe que a população pobre, ou que está abaixo da linha da pobreza, é a população mais vulnerável, né, em todos os sentidos. E o J. Marques, como educador, faz palestras e encontros sobre a luta contra o preconceito contra os favelados. Né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil ainda há preconceito de classe, né, e outros preconceitos raciais, de gênero, enfim. Então, ele é um educador que faz palestra combatendo essa ideia de que o garoto que mora na comunidade não pode ocupar um lugar que é ocupado pelo garoto que estuda num colégio particular, por exemplo. Ele fala que o aluno da escola pública, principalmente o aluno da periferia, ele pode sim, ele deve frequentar a universidade pública, que o lugar do aluno da escola pública é na universidade pública, né? Então, ele valoriza esse jovem da periferia e trabalha a autoestima, porque a gente sabe que a autoestima de um garoto, de uma garota que vive numa comunidade, com todos aqueles problemas, né, que a gente não vai nem falar, porque em outros componentes curriculares vocês já trabalham isso. Então, é preciso resgatar esse garoto, essa garota que acha que não pode frequentar esses outros lugares. E, pelo contrário, pode sim e deve. E, continuando ali na tela, observem que diz lá: na Associação Semente de Vida da Cidade de Deus, ele compartilha, ele quem? O J. Marques, né? Conteúdos sobre saúde e preconceitos, ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil e no mundo. Infelizmente, né, como eu disse, por conta dos direitos autorais, a gente não tem a imagem aqui do J. Marques. Mas depois é só dar um Google que vai aparecer a carinha dele e vocês irão saber quem é o famoso J. Marques. Um outro exemplo, uma outra referência é a Daiane dos Santos. Então, observem aí, a gente sempre traz exemplos do esporte, né, já que o esporte fala bastante da disciplina, da perseverança, da determinação. A gente sempre tenta trazer algum exemplo do mundo do esporte. Então, a Daiane dos Santos, a ginasta foi descoberta pela professora Cleusa de Paula
em uma praça, aos 11 anos, em Porto Alegre. Eu sei que tem muitos professores que estão nos assistindo agora que já conheceram, já descobriram muitos talentos, inclusive na sala de aula, né? Eu poderia aqui falar de vários, mas não vem ao caso. Eu sei que muitos também poderiam relatar pelo chat. Continuando, diz lá, aos 16 anos, ela conquistou 2 medalhas nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Foi considerado um fenômeno na ginástica artística. Em dezembro de 2004, ao som da música Brasileirinho, tornou-se campeã mundial de solo em Birmingham, na Inglaterra. E em 2006, Daiane recebeu a medalha de ouro ao som de Isto Aqui, O Que É, em Moscou. Né? Agora a gente vai, principalmente para o aluno, né, que está desatento, deve estar falando, comentando lá no chat menor, né, para o professor, mas quem que é a Daiane Santos? A gente vai ver agora a imagem dela. Observem. Nós temos aqui uma série de elogios, né? Quanto inspirador é esse relato, né? Um relato de transformação, de superação dos medos, de conquista, né? De visibilidade, notoriedade dentro de um esporte, né? Que não está dentro do nosso cotidiano, mas conseguiu aí alcançar o mundo com a representação da Daiane. Né? Então, a professora Virgínia colocou aqui, ela é show mesmo, é uma luta incrível contra os próprios medos e as barreiras impostas pelos outros para minar a autoconfiança. Outros colegas professores estavam se referindo, né? Nossa, como é importante discutir o que é protagonismo, colocar exemplos de protagonismo dentro do nosso cotidiano, falar sobre o protagonismo na escola para desmistificar e para ultrapassar e superar o senso comum. É isso que a escola pretende fazer, né? Trazer elementos da história, uma metodologia científica, a construção sobre o conhecimento que existe na humanidade para desenvolver aquilo que vocês estão colocando aqui, que é um olhar crítico, mais ativo e consciente. Exatamente. O papel do professor nisso é essencial, né? Porque além de referência, é ele que funciona, né? Ele atua como um treinador, né, estimulando esse aluno, motivando. Né? E eu li aqui vários comentários, muitos eu concordo também, depois eu vou terminar de ler, até porque nem sempre aqui durante a aula dá tempo, e a gente vai prosseguir porque tem outros exemplos. Né? Observem aí na tela, diz lá. Alissa Kerson. Ainda criança, Alissa decidiu que queria ser astronauta. Então, percebam que ela decidiu o projeto de vida dela ainda criança, né? Nem sempre a criança tem isso muito definido. Com 16 anos, foi a aluna mais jovem a completar um dos principais programas de treinamento da NASA,
conquistando uma das 12 vagas disputadas por mais de 18 mil candidatos. A Alissa se prepara para a primeira missão humana a Marte e participa de um intenso treinamento, né? Então, depois, o aluno que quiser saber um pouquinho mais a respeito da Alissa também não deixe de procurar na internet, porque isso é protagonismo também, né? Nem sempre tem como a gente dar tudo para o aluno, principalmente aqui, que a gente tem muitas limitações em relação aos direitos autorais, mas cabe ao aluno também depois aprofundar mais o assunto. E a próxima é a Luísa, né? No ano passado a gente passou até um vídeo sobre a Luísa. Então ela nasceu em Catanduva, interior aqui de São Paulo, e hoje ela tem 19 anos. Desde os 16 anos ela pesquisa a morfologia do mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. Criou um gel com a citronela de combate a esse mosquito, e o gel é colocado em locais propícios para a formação de focos de proliferação do mosquito e destrói as larvas em menos de 24 horas. Então, para quem quiser ver o vídeo, é um vídeo que ela dá uma palestra, literalmente, falando um pouquinho do percurso dela, que começou na escola pública, né, e que acabou com essa pesquisa, que é bem valiosa. E agora a gente vai ver mais um vídeo, né? Então diz lá: acredito no poder dos jovens, diz o secretário da ONU Paz. Dinamismo econômico, justiça social, tolerância. Tudo isso e mais dependem de aproveitar o potencial do poder da juventude. Então vamos ver o vídeo e a gente já volta. I believe in the power of young people. Peace, economic dynamism, social justice, tolerance, all these and more depends on tapping into the potential of youth. Not in some distant future, but today, right now. And that is what International Youth Day is about. The world's young people need safe spaces where they can freely express their views and pursue their dreams. Public, civic, physical, and digital spaces. Today, more than 400 million young people live in areas affected by armed conflict or organized violence. Millions more face deprivation, abuse, harassment, bullying, and other infringements of their rights. Young women and girls are particularly vulnerable, as are young refugees and migrants, youth living in conflict-prone or humanitarian settings, and LGBTQI young people. Young people need education and opportunities, decent jobs, meaningful participation, a voice and a place at the table. I am determined that United Nations listens to the voices of young people, empowers them and follows their lead. This September, we will launch a new UN strategy on youth, stepping up our work with and for young people. In making the world safe for young people, we make the world better for all. Happy International Youth Day. É uma pena que a nossa aula está quase no final, né? Mas, assim, para resumir o vídeo, vou parafrasear até um pensador: a educação muda a pessoa, né? As pessoas, e as pessoas mudam a comunidade, o país e o mundo. Eu vou colocar aqui na tela, a gente teria, né? A gente tem, no caso, não temos mais, uma participação que diz lá: você conhece algum outro jovem cuja atividade vem engajando a juventude em novas ações e práticas? A gente pode pensar em alguém famoso. Eu sei que muitos alunos vão falar de algum cantor, de algum youtuber, de algum escritor, né? Mas o mais legal, e talvez seja o mais interessante, é o aluno falar de alguém conhecido. Pode ser um professor, um tio, uma avó, uma mãe, né? Um vizinho, alguém que ele perceba que tem esse protagonismo. É claro que a gente sabe que, normalmente, esse adolescente vai buscar referências na mídia, né, no esporte, no filme, na novela, na música, mas é legal a gente estimular esses alunos a olhar o protagonismo do pai, da mãe, do professor, do diretor da escola, né, do vizinho, de um outro colega. Então, fica aí a reflexão para que depois vocês façam isso com esses alunos. Eu coloquei aqui a atividade, que depois nós iremos publicar lá no sistema, né, na sede, que, na verdade, diz respeito em relação ao vídeo que a gente fala sobre a Daiane.
né? Mas o aluno, se ele acompanhar a aula pelo PPT, né, mesmo que ele veja depois lá pelo YouTube, que ele não esteja online agora, e deixe para ver essa aula depois, ele consegue responder, até porque as questões são bem simples, né? É uma pena que a nossa aula está chegando ao final. Depois o professor pode buscar essa aula no repositório, acrescentar, né, algumas informações, fazer uma roda de conversa com os próprios alunos e engrandecer, alargar, né, o tema da aula. Jennifer, muitíssimo obrigada. É sempre uma alegria imensa, Luanda. E aqui para fechar, o professor Gilberto falou da aluna Raíssa Luara, de 12 anos, que é responsável aí por criar uma biblioteca. Então, é um exemplo aí desse processo de protagonismo que é inspirador para o professor e para a educação. E o protagonismo está aí, nas pequenas ações. A gente não precisa buscar na mídia, né? É olhar para quem está do nosso lado, que é protagonista. Pessoal, muito obrigada. Uma excelente noite a todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Não deixe de nos avaliar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.